Tudo bem. Profecias do Fim do Mundo, esse livro maravilhoso com profecias reconhecidas pela Santa Igreja, que nós lançamos para vocês em 2023 e nós estamos estudando, estamos chegando quase no final. Estamos na página já 179, com profecias agora da Marie Julie. Estamos estudando os 3 dias de escuridão. Marie Julie, ela viveu de 1850 a 1941, portanto 91 anos, não é? E ela está falando sobre os 3 dias de escuridão. Ela disse assim: Jesus me disse, eu virei sobre o mundo pecaminoso em um terrível estrondo de trovão durante uma noite muito fria de inverno. Um vento sul muito quente precederá a tempestade e granizo pesado cravará profundamente no solo. De uma massa de nuvens de fogo sairão raios devastadores em zigue-zagues, incendiando e transformando tudo em cinzas. O ar se encherá de gases venenosos e vapores mortais, que em grandes redemoinhos arrancarão pela raiz as obras da audácia, da loucura e a vontade da cidade das trevas. Serão 3 dias de inferno literal na terra, quando Satanás será solto. Então vamos ver aqui, não é? Que o Senhor está nos falando. Eu virei sobre o mundo pecaminoso em um terrível estrondo de trovão durante uma noite muito fria de inverno. Um vento sul muito quente precederá a tempestade, granizo pesado cravará profundamente o solo. De uma massa de nuvens, quando fala isso eu fico pensando nas minhas plantinhas aqui, né? Quem tem horta aí, né? Mas o Senhor, Ele prometeu que assim, as propriedades e criações, o que é dos justos, aqueles que são fiéis a Deus, não vai ser destruído, não. Vai ser destruído só o que é dos ímpios, dos iníquos. E eu, quando eu lia isso antigamente, né, antes de ter uma certa experiência, eu já tenho uns 20 anos que a gente mora em roça, gente, né? Intercalado, né? Mas deu uns 20 anos já de roça. E a gente não morou só aqui, né? Morou em outros lugares. E aí eu ficava pensando, né? Quando eu lia essas coisas, assim, a gente não duvida do Senhor, não, de jeito nenhum, né? De forma nenhuma. O Senhor falou, está falado, né? Mas a gente fica pensando, nossa, como é que vai cair, né? Por exemplo, aí, chuva de granizo, chuva de fogo, e não vai atingir aonde a gente está, vai atingir só nos outros lugares dos iníquos, né? Mas aí é uma pergunta assim, só uma pergunta pura mesmo, sem dúvida nenhuma, certo? Porque se duvidar do Senhor, cai fora da religião, está fazendo o que aqui, né? Mas é assim, do Senhor não se duvida, se acredita e confia. Mas aí começou a acontecer que aqui onde a gente mora, a gente via assim, que onde a gente está não geava. Não geava. Em compensação, em volta nas propriedades vizinhas, era aquela geada que acabava com tudo. Na época aí do inverno. Então, está vendo como o Senhor é maravilhoso? Eu cheguei a comentar isso com vocês na época. Está vendo como o Senhor é maravilhoso? Aqui não quis que caísse a geada, não caiu. Caiu por aí, mas aqui não caía. O Senhor nada é impossível, é o Deus do impossível. De uma massa de nuvens e fogo sairão raios devastadores em zigue-zagues, incendiando e transformando tudo em cinzas. O ar é chuva de fogo sobre a terra. O ar se encherá de gases venenosos e vapores mortais. Então é isso que eu falei, por isso tem que cobrir as portas e janelas com pano, não é para abrir, né? Abriu, morreu. Então entendeu? Porque eu sempre o Senhor fala, olha, não é para olhar lá fora, ele de Deus é santo, não olha lá fora. Então, o sujeito já morre no gás venenoso ali, e o demônio crava na alma na hora. O sujeito botou a cara lá, falou, deixa eu ver o que está acontecendo. Respira o arzão venenoso, cai, o demônio já pega na alma, gruda, enfia as garras e vambora. Bora para o inferno. Mandou ser curioso. Curiosidade mata. E vai ser literal isso aí. Curiosidade mata. Ao invés de estar aqui olhando para o Senhor e rezando diante do altar da igreja doméstica, ficar tentando olhar lá fora o que está acontecendo, não pode abrir a porta nem janela, nada. Olha, pode aí a filha da vizinha chamar você, o seu filho, o seu marido, a sua esposa. Se tiver lá fora já morreu e não são eles, são demônios. Seu cachorrinho ficar lá chorando, arranhando a porta. Se é cachorro de fora, pode deixar, que o Senhor falou que não vai acontecer nada com as nossas criações. Pode deixar lá. Só deixar comida para 3 dias. Comida e água para 3 dias, é isso que ele falou. Não vai querer colocar a mimosa, a vaquinha de leite na sua sala, né? E onde vai caber o burrinho e o cavalinho? Tem a dó, né? Tem zoológico? É lá fora. Bicho que é de fora lá fora, bicho que é de dentro aqui dentro. É assim que o Senhor ensinou. Tá certo?
Então, meus irmãos, vou confiar no Senhor. Não, mas a mimosa está no pasto. Vamos confiar no Senhor ou não vamos confiar no Senhor? Qual dos dois? Se não vamos confiar, então, bom, né? Já era, né? Fazendo o que aqui, né? Perdendo tempo. Mas quem confia, continua, porque a gente confia que o Senhor disse, ele cumpre as promessas dele. Não é que nem muita gente aí que promete, não cumpre nada. Esse é um negócio. O ar se encherá de gases venenosos e vapores mortais, que em grandes redemoinhos arrancarão pela raiz as obras da audácia, da loucura e a vontade da cidade das trevas. Sabe o que eu penso quando eu leio isso aqui? Esses grandes arranha-céus que eles estão fazendo, um maior que o outro. Parece um campeonato de soberba, um campeonato de arrogância. Cada país aí está lendo aí, um fazendo arranha-céu maior que o outro. Um fez 40 andares, o outro faz 50. O outro fez 50, eu vou fazer de 62, só para ser maior. Aquelas torres enormes. Vira e mexe aparece aí na internet, né? Notícia da internet. Mas vira e mexe. Vários lugares diferentes, né? Lá nos Emirados Árabes, lá nos Estados Unidos, a China também. Todo mundo quer fazer o maior prédio do mundo, bater recorde. Nos Estados Unidos, por exemplo, fizeram uma torre tão alta lá que, bom, ela está rachando. Você olha assim à volta, tira foto do negócio de drone, né? As casas tudo lá embaixo, lá, prédio tudo lá embaixo, e a torre lá, gloriosa, rachando, com barulhos estranhos. Quando venta, fica fazendo barulho pior ainda, está arriscada a cair. Custou bilhões de dólares, tá certo? E olha só, serão arrancadas pela raiz as obras da audácia, da loucura e a vontade da cidade das trevas. O que é a cidade das trevas, não? E pode ser a cidade das trevas. Eu imagino Roma, imagino que tomada aí justamente pelo anticristo, e simplesmente vai se sentar na cadeira de Pedro, e nós temos profecia que Roma será destruída, completamente dizimada, inclusive o Vaticano, justamente por causa dos pecados dos ímpios, dos iníquos. Eu imagino justamente isso, né? Imagino, uma coisa para estudar mais até e tudo mais, mas a primeira coisa que me vem à mente é exatamente Roma, porque virou a cidade das trevas, né? O que eles estão fazendo dentro da igreja do Senhor, e dando um mau exemplo, porque o sujeito da vexame numa paróquia é uma coisa, o sujeito da vexame na diocese é outra, mas uma coisa muito pior e muito diferente da vexame no Vaticano, e ainda divulga, né? Porque é claro que eles não dão vexame para ficar quietinho, eles dão vexame para todo mundo ver, para ser aquele vexame internacional, mundial, né? É para ser vexame mundial. Então tem que levar seitas para lá, para fazer lá os seus aí rituais, né, satânicos, seus rituais aí pagãos, e os deuses dos pagãos são demônios. Então eu posso falar rituais satânicos porque é a mesma coisa aí, né? E também, além disso, né, dar e desconsiderar, pisar em Nossa Senhora. Olha, Jorge Mário Bergoglio levou quantos anos para simplesmente pisar aí em Nossa Senhora, ofender Nossa Senhora, não? Quantos anos ele levou? Em 2019 ele fez aquela procissão malfadada lá dentro da Basílica de São Pedro, aquele monte de cardeal, teve gente que morreu já até, incluindo ele, né? E no monte cardeal e bispo lá em volta, fazendo um círculo em volta da estátua da Pachamama, com o livrinho na mão, se consagrando a Pachamama e depois saindo em procissão com aquela imagem horrorosa, por meu gosto, feia para chuchu, simplesmente num barquinho improvisado, como se fosse um andor. Detalhe, era 7 de outubro e era dia de Nossa Senhora do Rosário. Deviam estar carregando o andor do Nossa Senhora do Rosário, então. Mas é claro que quando é andor de Nossa Senhora, já viu o padre carregar andor de santo? Porque eu nunca vi, hein? Eu já participei de muita procissão e de muita paróquia, hein? É sempre os leigos, mas ali não foram padres que carregaram a Pachamama, foram bispos e cardeais, tá? Bispos e cardeais que levaram o barquinho da Pachamama nas costas, servindo ao diabo, servindo ao demônio. Nossa Senhora eles não levam nas costas, o Senhor eles não levam nas costas, o Senhor eles não servem, mas o diabo é com eles mesmos. Vão todos para o inferno, que é o que a gente merece, certeza, certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é a cidade que está aí destruindo. Sai dela, povo meu, né? Sai da falsa igreja, povo meu. A gente avisa, mas as pessoas não querem ouvir. E aí os evangélicos vêm dizer para nós sair da igreja verdadeira. É um monte de cego. Eu estou para ver gente cega igual evangélico, mas se entendesse alguma coisa da vida, da Bíblia, se entendesse alguma coisa da fé, se entendesse alguma coisa de Jesus, com certeza tinha se convertido e estava aqui rezando. Com certeza. Está lá porque quer uma igreja confortável, né? Está lá porque o que fala lá é mais legal, né?
Tá lá porque tá procurando, muitos estão procurando benesses, gente. Tem gente na família aí que é disso aí também, ué. Muita gente está procurando lá benesses, dinheiro, relacionamentos amorosos, empregos legais e tudo mais. Aí não é bem assim como a gente está vendo. Eu já passei por uma situação de conversar com um pessoal de imobiliário em Taubaté, que era um pessoal evangélico, quando viram que era católico, passaram a não me atender bem mais. Simplesmente isso. Porque eles têm uma imobiliária lá que só põe coisa da internet lá fala status do WhatsApp, tudo que é tudo para o pessoal aí evangélico, inclusive até culto eles mostram, então obviamente eles atendem essa fatia de mercado, você está entendendo? Então vão assim fechando, não, nossa fatia de mercado aqui são os evangélicos, os católicos não. Então meus irmãos e minhas irmãs, é isso, vai ser tudo destruído, serão 3 dias de inferno literal na terra, quando Satanás será solto do inferno, todos os demônios também, o inferno estará vazio de demônios nesses 3 dias e eles virão buscar aqueles que são deles e levar as almas deles para o fogo do inferno, o fogo que nunca se apaga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto a nós, meus irmãos, que somos fiéis ao Senhor, estaremos diante do altar da igreja doméstica, diante da imagem da Sagrada Face, do quadro da Sagrada Face, diante da imagem de Nossa Senhora, seja lá qual seja o título de Nossa Senhora ao qual você tem devoção, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora, enfim, tem tantos títulos, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora da Salete, enfim, etc. Estaremos aí rezando diante do altar da nossa igreja doméstica, com a nossa vela de cera de abelha abençoada ali, acesa, que vai ser a única coisa que vai iluminar, o resto não vai iluminar. O Senhor já falou numa outra profecia, não adianta os iníquos arrumarem uma vela, porque na casa, Nossa Senhora que falou, na casa deles não vai acender. Não adianta, mas eu comprei uma vela benta pela internet, eu paguei bem mais caro, 5 vezes mais caro que veio benta, pelo aquele padre famoso lá. Agora vai falar que não vai acender, filho? Não vai acender. Não é só nas casas de quem tiver fé, na casa de quem não tem, eles vão ficar na escuridão mesmo e vão ser levados para o inferno. E vão ser todos destruídos. Aqueles bunkers vão ser o túmulo dos corpos dessa gente. Aqueles bunkers luxuosos com piscina dentro, etc., sauna. Vê bem, o cara não quer se refugiar, ele quer passar uma temporada num lugar diferente, só que subterrâneo. Com todos os confortos. É um absurdo, Essa gente que tem dinheiro demais exagera muito, Tudo bem, não são todos, mas a maioria, Exagera pra chuchu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós que temos fé, continuemos com fé, continuemos fiéis ao Senhor, porque nós o Senhor vai proteger. A nós o Senhor vai proteger, o anjo do Senhor vai proteger, não vai deixar que nada de mal aconteça a cada um de nós. Os seus parentes eu não sei, nem os meus também, eu não sei. Eu nem me preocupo com isso, eles que se convertam. É verdade, eles que se convertam. Eu não posso me preocupar com uma coisa que eu não posso resolver. De que adianta eu me preocupar com conversão de parentes, sendo que eles não se preocupam? Eles não estão nem aí, velho. Se eles acham que é tudo besteira que nós estamos falando aqui, porque caso de ferreiro espeta de pau e o profeta não é profeta na sua própria terra, não é assim? Então, Jesus falou isso aí, está no Evangelho. Então, a gente avisou, pelo menos minha parte eu fiz. Agora, se tocar e começar a rezar também, montar seu altarzinho lá, justamente aí no altar da igreja doméstica, e seguir aqui o que a gente está falando, e se converter de verdade, quem sabe tem chance de ser salvos. Porque, tirando isso, não interessa, mas professor, meu parente mora comigo aqui, olha, eu não sei como é que vai ser, eu sei que você vai ficar, mas ele se não se converter, o Senhor disse que já era. Então, é isso e não cabe a nós saber mais nada disso. Você vai ficar nos 3 dias de escuridão com curiosidade, quem vai morrer, quem não vai, rezando pelos seus parentes, ou você vai fazer o que o Senhor mandou, porque isso é desobediência. O Senhor mandou estar na frente do altar da igreja doméstica, chorando amargamente pelos seus pecados, pedindo perdão. Tá bom? Pelos seus pecados, tá? Pedindo perdão pelos seus pecados, rezando, lendo livros de fé, salmos, Bíblia, textos sagrados e rezando mais e terços e mais terços, 3 dias. 3 dias e 3 noites. Olha, eu vou contar um negócio para você, vai ser feio o negócio. Vai ser realmente feio, vai parecer que há 3 anos, Vai ser um purgatório na terra, não? Fala sério. Mas nós vamos sobreviver, porque o Senhor é por nós, os nossos anjos vão nos proteger, e o anjo do Senhor não vai deixar ninguém entrar nas nossas casas. Nenhum dos demônios para levar a gente. Nós não. Os outros, a sua salvação, por favor. Essa é a conversão dos pecadores enquanto dá tempo. Quem sabe eles acordam, Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O senhor é legal, professor, mas o senhor é meio cruel, professor?
O senhor não acha cruel, professor? O senhor falando essas coisas assim, professor, para aparentar de todo mundo aí, professor? Não. Cruel é essas pessoas simplesmente se respeitarem o Senhor e nos converterem. Isso que é cruel. Continuarem pecando contra o Senhor é cruel. Fazer o que estão fazendo com Nossa Senhora aí, porque o Prevost, aquele falso papa, o Leão Lobo, falou aquele monte de abobrinha, besteira contra Nossa Senhora, e a gente tem que ficar sendo achincalhado aí por evangélicos que não são evangélicos nem aqui nem na China, e que entram na internet xingando a gente aí. Isso é cruel. Isso é sofrimento, isso é cruel. Agora, a pessoa que está do lado de lá, que não vem para o lado de cá, gente, vocês sabem, vai ter divisão nas famílias. O Senhor tinha profetizado já. É isso, é assim que é. Ué. Se dá para aceitar, reza pela conversão dos pecadores. E não fica chateado, porque o Senhor chama, mas a pessoa não quer conversão. Você avisa, a pessoa não quer. Você já avisou, calma, calma. Tem muita coisa para acontecer ainda, calma. Ninguém falou que seus parentes estão condenados ainda. Tem chance até a hora que começar a cair chuva de fogo do céu. Aí já era. Então eu já falei para o senhor Helene, você sabe que eles vão ser mortos e eles vão para o inferno. E a gente não vai poder ficar com dó. Nem mora aqui, né? Mas a gente sabe disso. Vai ter peste aí caindo sobre eles. Não tem fé. Estão do lado errado. Escolheram o lado errado. Não escolheram o lado de Deus, passaram por aqui e não escolheram o lado de Deus. O que é que eu posso fazer? Eu estou na internet falando todo dia. Se quisesse assistir, se converter, mas, né? Assim? Então, se preocupe com a sua, sabe? Por que você foi para o inferno, filho? Não, porque meus parentes todos foram, eu ia ficar sozinho no céu lá, achei chato. É isso? É isso? Você vai querer ir para o inferno porque só você que vai para o céu? Se Deus quiser, não vai ser só você, não. Vai ter mais gente dos seus parentes aí no céu, mas depende dele. Não depende de nós. Não depende nem do Senhor, depende deles. Eles têm livre-arbítrio, o Senhor chama, eles não querem. A hora que eles quiserem, o Senhor está de braços abertos para abraçar e perdoar os pecados. É o pai do filho pródigo. Assim como foi conosco e com eles também. Não muda nada. A história é sempre a mesma. O Senhor já falou para Santo Faustino que os maiores pecadores são os que têm mais... Olha, as palavras são fortes, né? Os que são mais pecadores são os que têm mais direito à misericórdia dele. Olha ele falando. Há quase 100 anos atrás. Os que são mais pecadores são os que têm mais direito à misericórdia dele. Não existe nenhum pecador nesse mundo que não consiga a misericórdia se vier buscar. É o Senhor falando no diário da Divina Misericórdia. Porque será que tanta gente da igreja falsa em latim, aquela turma excomungada, odeia Santo Faustino, né? Estranho, né? Combatem Santo Faustino, gente. É um absurdo, combatem os nossos papas verdadeiros, combatem Santo Faustino, mas quando chega na hora de falar Jorge Mário de Bergoglio, só consequência. Os outros, o Bento XVI, né, e o João Paulo II, que vocês chamam de papa aí, filho, mas o Jorge Mário de Bergoglio, Prevost também não estou vendo nada, falar nada. É uma hipocrisia que não tem tamanho. Eles iam lá pro Leão... Iam lá para o Jorge Mário Bergoglio. A gente pode, santidade, abrir uma paróquia em tal lugar na França e outra ali, uma pequenininha na Inglaterra, o senhor autoriza santidade. Isso aí justamente para o falso Papa. Os verdadeiros, eles simplesmente não queriam nem saber. Mais que o Papa João Paulo II tentou se aproximar deles, eles neca. Papa Bento XVI também neca. E vão se juntar com quem? Com Francisco, Jorge Mário Bergoglio, como um gado da Silva. Tem gente que sai daqui e acha que está fazendo muita coisa legal em assistir o Frei Quiabo, né?